Hoje é considerado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. São vários os tipos de violência existentes e o Alexandre Paz conta pra gente quais são elas e como essas pessoas podem denunciar situações abusivas contra idosos. Boa tarde, Alexandre. Quais são essas violências? Olá, Eliara, muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o TJ Goiás. Pois é, quando a gente fala sobre violência, a gente tem os mais diversos tipos, desde a violência física, verbal, a violência psicológica e também a violência patrimonial, que é quando algum familiar utiliza do salário da pessoa idosa para benefício próprio. Mas desse assunto eu vou conversar agora com um advogado que é especialista em direitos de família e sucessões, o Lucas Coutinho. Lucas, muito boa tarde para você. Qual que é a importância da gente ter esse dia específico para tratar a conscientização da violência contra a pessoa idosa aqui no Brasil? Boa tarde, Alexandre. Na minha opinião, a população brasileira tem envelhecido. Esse envelhecimento é um fato, né? E cada vez mais essa população que tem se tornado vulnerável por conta do envelhecimento, por conta de uma eventual doença, precisa de mais de proteção. Então, tendo em vista que esses casos vêm acontecendo, né, casos de violência física, violência patrimonial, violência psicológica, então é importante que se tenha um dia para se conscientizar as pessoas sobre a importância dessa proteção do idoso, assim como é importante a proteção da criança e do adolescente, proteção da mulher, que são, nesse contexto atual que nós estamos vivendo, pessoas vulneráveis. E a gente teve recentemente cerca de 448 denúncias de violência aqui em Goiás. Esses números, quais são as situações que mais acontecem, esse tipo de violência? É a situação mais mesmo verbal, mais física? Felizmente, nós temos hoje em Goiás 2 delegacias de atendimento específico do idoso. Temos uma delegacia em Goiânia e em Anápolis. Então, essas delegacias têm cada vez mais, é uma criação recente, não é muito antigo, recebido denúncias e etc. sobre diversos tipos de violência contra o idoso. Felizmente, a maioria desses casos é de cunho patrimonial, uma utilização indevida de um cartão de aposentadoria, uma questão, por exemplo, de pegar um dinheiro que é do idoso, etc. Mas existem, obviamente, são em menor grau, mas existem os casos de violência mais graves, como violência física, violência psicológica, maus tratos, negligência e etc. E quais são os canais de denúncia? Porque, principalmente, os próprios idosos, às vezes, têm um pouco de medo, receio de procurar os métodos de denúncia. Como que ele pode estar indo alegar e também buscar essa proteção na justiça, num advogado, numa delegacia? Então, essas denúncias são feitas preponderantemente por algum familiar próximo, alguém que está vendo aquela situação, por algum vizinho, etc. Os canais mais acessíveis ao cidadão são a Delegacia do Idoso, que fica ali no setor leste universitário, tem também a Promotoria do Idoso, que no prédio do Ministério Público do Estado de Goiás existe uma promotoria lá que trata especificamente de direitos do idoso. A gente tem também a possibilidade desse idoso, do familiar, buscar a Defensoria Pública ou um advogado privado para que ingresse com algum tipo de demanda, como, por exemplo, uma curatela, uma ação específica para tutelar algum direito, alguma questão que esteja ali sob risco, né, de sofrer alguma violência, alguma ameaça. Ok, eu agradeço você, muito obrigado pela sua participação aqui no TJ Goiás. Obrigado, Alexandre, boa noite. Eliara, eu volto com você aí no estúdio e a gente está aí com as informações. No dia de conscientização contra a violência à pessoa idosa, a gente tem que ficar atento e sempre buscar os métodos de proteção e direitos.